Fala 901, tô passando só para fazer esse vídeo, tá? E mais um outro na sequência, mas nesse momento agora eu vou focar em conversar com vocês de novo sobre os conflitos envolvendo árabes e israelenses no Oriente Médio, tá? E na sequência, no segundo vídeo, eu vou fazer a revisão com vocês, tá bem? Vamos lá. Eu vou olhar aqui para o lado que eu fiz algumas anotações e para não me perder e ir bonitinho, tá bom? Olha só, primeira coisa, Israel e Palestina, tá? Quando eu falo em árabes israelenses ou árabes e judeus, estou falando de Israel, território de judeus, e Palestina, território de árabes, tá? Vamos lá. Essa lógica que até hoje perdura e aparentemente vai perdurar por muitos anos ainda, tá? Espero estar errado, show? Começa da seguinte forma: até 70 depois de Cristo, a região conhecida como Palestina, e aí vai o convite, e faz isso mesmo, tá, cara? Não fica de preguiça não, presta atenção. Abre aí o Google, sei que está pelo celular, ou pelo tablet, ou pelo computador, vai lá em imagens e bota Palestina, tá? Essa é a região que a gente está conversando. Eu mostrei em sala também, mas fica aí o convite para poder facilitar o seu entendimento, tá? Então a região conhecida como Palestina, atualmente, ela foi ocupada até 70 depois de Cristo por judeus. Só que aí o Império Romano expulsa essa galera da Palestina. E eles vão migrar por várias partes do mundo, com grande destaque para a Europa, diga-se de passagem, tá? E vão ser perseguidos aí ao longo de vários anos, na verdade, centenas e centenas e centenas de anos. Os judeus sempre foram perseguidos, sempre é muito forte, né? Mas ao longo de muito tempo foram perseguidos, tá? E aí o que acontece? Quando eles são expulsos pelo Império Romano, uma outra galera, que são os árabes, os palestinos, vão ocupar essa localidade, tá? E essa migração forçada, né, essa expulsão de judeus dessa área conhecida como Palestina, vai ser conhecida como grande diáspora, né? Que é quando os judeus são expulsos e os árabes ocupam essa região e os judeus são perseguidos durante séculos na Europa. Tranquilo? Naquela ideia, esse cara novo tá chegando, eu não conheço esse cara, vou ficar com 1, 2, 3 pés atrás com essa galera nova que tá chegando. Algum problema aconteceu, foi o cara de fora que trouxe esse problema, porque antes dele chegar, nada disso existia. Presta atenção. Então é um racismo puro, tá? Se é que dá pra gente falar assim dessa forma. É um racismo, é um preconceito contra os judeus há centenas de anos. De novo, a lógica é, caramba, essa galera nova, esses judeus estão chegando aqui na Europa, se qualquer problema ocorria na Europa, o que muitas pessoas passavam a pensar é o seguinte, cara, é o estrangeiro que está trazendo isso. É o cara de fora que está trazendo isso. Porque antes dele chegar, isso não acontecia. Perceba, eu estou falando de um fenômeno que aconteceu há muito tempo. Tá? Joga para 2023. O que falam de venezuelanos. O que falam de haitianos. O que falam na Europa de africanos que vão para lá. O que falam de sírios que vão para a Europa. O que falam de latinos que vão para a Europa, o que falam de asiáticos quando vão para a Europa, ou para grande parte do mundo que foi colonizada por europeus, entende? Então, de novo, é o que eu sempre falo, nós não estudamos isso única e simplesmente porque é fundamental você conhecer o que acontece com a humanidade. A gente estuda o passado para entender o presente, e é fundamental essa compreensão por sua parte. Tá? Vamos lá. E aí vamos falar sobre o movimento sionista. Movimento sionista, que é um movimento judeu, que vai começar no século XIX,
tá? Basicamente, é uma galera, tá? Judeus, com os seus principais autores, que eu não vou entrar nesses nomes agora, porque não há necessidade, tá? Mas o sentido geral era o seguinte: os judeus estão sendo perseguidos, mortos, há centenas de anos na Europa e em várias partes do mundo, tá? Pelo simples fato de serem judeus. E aí eu acho que o fato mais emblemático é a Segunda Guerra Mundial, né? Em que literalmente existiam campos de concentração para caçar judeus, né? Polícias especiais, enfim, na intenção de caçar judeus. Absurdo. Então, assim, o movimento sionista, que é pré-Segunda Guerra Mundial, tá? Eu estou falando de século XIX, então vê como esse debate é antigo. Se propõe a pensar um território única e exclusivamente para os judeus. Perceba, eles perderam seu território lá em 70 depois de Cristo. No século XIX, 1800 e bolinha, eles ainda estavam falando da necessidade de terem o seu próprio território, o seu próprio país. Tá? Então perceba que é algo que acontece lá atrás que vai influenciar os judeus até hoje. De novo, estudar o passado é entender o presente. Tá? Então, se propunha o movimento sionista a pensar a criação de um Estado judeu. A frase mais emblemática desse movimento é aquela que eu toquei bastante em sala com você, que é: a Palestina seria uma terra sem povo para um povo sem terra. Esse povo sem terra, no caso, seriam os judeus. E aí isso vai levar a uma série de compreensões bastante complicadas e a uma série de conflitos que nós vamos ver agora. Já vimos em sala e vamos rever agora. Como assim, Almir? Ora, eu não acabei de dizer, presta atenção, que os judeus são expulsos pelo Império Romano em 70 depois de Cristo. E aí, por que eu dei destaque ao Império Romano? Eu não estou falando de União Soviética, não estou falando dos Estados Unidos, não estou falando de Inglaterra, estou falando do Império Romano. O bagulho é muito antigo, tá? Presta atenção. Eles não foram expulsos pelo Império Romano em 70 depois de Cristo? E aí os árabes não passaram a ocupar essa localidade? Perfeito. Entendemos essa parte, né? Legal. Os judeus estão olhando para a Palestina como se não houvesse ninguém ali. Mas a gente já acabou de dizer que os árabes ocuparam essa localidade. E quando você olha para a Palestina e identifica que você vai para lá porque lá não tem ninguém, você literalmente está dizendo que as pessoas que estão lá não importam, que são menos merecedoras desse território do que você. Beleza? Guarda isso. Passa-se um tempão, né? O movimento sionista ele é construído no século XIX. Eu vou dar um pulo para depois da Segunda Guerra Mundial. Beleza? A Segunda Guerra Mundial acaba em 1945. Na sequência é construída a ONU, a Organização das Nações Unidas. Entendeu? A região da Palestina, ao longo de anos e anos e anos, e aí podemos voltar inclusive para o século XIX, ela vai ser ocupada, dominada, conquistada pela Inglaterra. Vamos lembrar, a Inglaterra foi um dos países europeus que mais colonizou territórios ao redor da humanidade, ao redor do planeta. A Inglaterra foi um dos países que mais colonizou a humanidade, junto da França e tantos outros europeus. Beleza? Então a Palestina, e ela vai colonizar esses territórios durante um período que a gente chama de imperialismo, tá? É o europeu chegando, dizendo: isso aqui é meu, vocês vão produzir o que eu quero, porque eu quero isso aí ter um preço grande no mercado. Ah, mas nós queremos produzir para nos alimentarmos. Dane-se, eu quero que vocês produzam cana-de-açúcar, porque é isso que dá dinheiro.
Tá? Isso é o imperialismo, isso é a colonização europeia, beleza? Aconteceu no Brasil, aconteceu no mundo inteiro. Show? Bacana. Então, a Inglaterra vai ter a posse do território do que hoje conhecemos como Palestina até o final da Segunda Guerra Mundial. Quando a ONU é criada, a Inglaterra basicamente vai virar para a ONU e falar assim: ONU, olha só, eu acabei de passar por uma Segunda Guerra Mundial, eu tô ligado que os judeus querem a região da Palestina, isso vai dar um BO gigantesco, eu não quero lidar com isso, eu não tenho nem condição de lidar com isso agora, eu acabei de sair de uma guerra mundial, toma que o filho é teu. Então a Inglaterra transfere a região da Palestina para a ONU. O que a ONU faz? Pega esse território e divide uma parte para os judeus e uma parte para os palestinos. Pausa, presta atenção em mim. Outra recomendação, vá no Google Imagens e coloque assim, Palestina 1947. Muito provavelmente vai aparecer uma imagem dividida em 4 partes. A Palestina em 45, se não me engano. A Palestina pós-criação do território de Israel e ao longo de algumas décadas nos 2 momentos seguintes. A minha intenção é a seguinte: perceba como esse território foi sendo alterado. Tá? O que é a Palestina hoje não era em 47. Tá? O que é Israel hoje não era em 47. Faça essa comparação, tá bem? É extremamente importante para a sua prova. Eu mostrei em sala e não dá para você chegar na hora da P2 sem ter percebido isso, sem ter essa percepção, sem ter esse entendimento, tá bem? Bacana. Então a ONU vai pegar esse território e em 47 vai dividir, 47, 48, tá? Vai dividir a Palestina entre judeus e árabes. Show? Os palestinos. Os judeus vão olhar para isso e quem está olhando nessa imagem que eu acabei de recomendar que procurasse vai perceber que ficou até bem parecido, tá? Quase que 50% para cada um. Os judeus olharam e falaram assim, cara, irado, tranquilo, a ONU criou Israel, esse território tá bacana, pra gente, ó, fechou, bonito. Já os árabes, os palestinos, olham para isso e falam, cara, olha só, ONU, judeus, muito, muito ruim o que aconteceu com vocês ao longo de centenas de anos, aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Hitler é um absurdo, tá? É um verdadeiro monstro, nós não compactuamos com isso, tá? Que bom que as suas demandas estão sendo ouvidas agora, só que, cara, eu não tenho nada a ver com isso, sabe? O Império Romano expulsou vocês em 70 depois de Cristo, cara, a gente está em 1947. Eu lamento muito que vocês tenham passado por isso. Mas nós, árabes, não somos o Império Romano. Nós não éramos o Império Romano, muito pelo contrário. Nós fomos oprimidos também pelo Império Romano, porque não imaginem que os árabes, quando eles vão ocupar a região da Palestina, o Império Romano vai tratá-los como se fossem a melhor coisa do mundo. Não, vão ser oprimidos pelo Império Romano também. Vão ser oprimidos pelo Império Persa. Vão passar por uma série de problemas também, tá? Então, de novo, nós árabes lamentamos muito que vocês, judeus, tenham passado por tudo isso. Mas nós não temos nada a ver com essa situação. Por que nós temos que abrir mão das nossas terras por algo que aconteceu com vocês há centenas de anos? O que está sendo feito é literalmente dizer... Está sendo feito basicamente uma instituição multilateral, que é a ONU, que surgiu outro dia, em 47, é literalmente outro dia, dizendo que nós precisamos abrir mão das nossas terras para que uma galera
que também foi oprimida, que são os judeus, entre aqui e forme o seu território. De novo, nós árabes lamentamos muito, mas o que nós temos a ver com isso? Basicamente, essa é a narrativa. Os judeus em 47 acham muito legal a divisão da ONU. Os árabes estão assim, cara, o que nós temos a ver com... Por que nós vamos perder nossas terras? Um negócio que não tem nada a ver com a gente. Basicamente, essa é a disputa de narrativas. E aí os árabes, né, ficariam basicamente ali com a região da Jordânia, tá? Faixa de Gaza, que era do Egito naquele momento, tá? E aí nós vamos ter, já desde o primeiro momento em que o território de Israel é criado pela ONU, guerra. Isso é muito importante, tá? Não é como se Israel sempre tivesse existido enquanto território dos judeus e do nada os árabes loucos, malucos, terroristas começam a atacar Israel. Não é isso não, tá? A vida não é fácil desse jeito não. O que acontece é que desde o momento em que Israel é criada, os árabes falam, cara, nós não temos nada a ver com o que aconteceu no passado com vocês. Por que estão tirando nossas terras de um dia para a noite de novo? Porque os árabes passaram por isso em vários momentos ao longo da história deles, tá? Então, criou-se Israel, já começa a guerra, já começa o conflito, beleza? Imediatamente na sequência. E aí eu vou falar de alguns conflitos, tá, que são os mais importantes, mas tenham em mente que outros também aconteceram, tá? Então, o primeiro que eu trago é a Guerra de Suez, tá? Teve a Guerra da Formação de Israel em 47, todo esse imbróglio que eu falei, ONU, a Inglaterra transferindo o território da Palestina para a ONU criando o território de Israel e dos palestinos, tá? Com os palestinos ficando basicamente com a Cisjordânia, né? E a faixa de Gaza que fazia parte do Egito, e já vai começar a guerra a partir dali, tá? Israel vence. E aí vem Guerra de Suez em 1956. Por quê? Porque, e aí vai outra recomendação, abre aí o Google Imagens, procura Canal de Suez e vê aonde fica o Canal de Suez. Basicamente é um canal, uma localidadezinha mesmo, tá? Com água pra caramba, obviamente, que tá ali próximo do Egito, por onde milhões e milhões e milhões e milhões de produtos são trocados todo santo dia por países ali naquela localidade do Golfo Pérsico, do Oriente Médio como um todo, Europa mais ao norte, trocando produtos com a Ásia, enfim, é uma localidade por onde passa muita grana e fica perto do território do Egito. Na verdade, é colado com o Egito, tá? O que acontece? O canal de Suez, inclusive, ele vai ligar o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo, tá? Nasser vai assumir o poder no Egito como presidente, tá? E a primeira coisa que Nasser faz é nacionalizar o canal de Suez. Acompanha o raciocínio, presta atenção, não se entrega. Nasser vai olhar para essa estrutura e pensar assim, peraí, passam milhões de dólares aqui todo dia. O canal do Suez é colado com o Egito, faz parte do meu território. Por que esse canal não é meu? Nasser vai nacionalizar o canal de Suez. Vai falar o seguinte, olha só, passa pelo território do Egito, então é do Egito, ponto final. Só que, e ele não só nacionaliza, ele fala, é meu, e manda tropas para o canal de Suez. Só que o canal de Suez está do lado também de Israel. Então Nasser manda tropas de soldados para uma área que faz fronteira com Israel. Israel olha para isso e fala, não tá legal. Como assim o Egito mandou tropas para minha fronteira? Não, declarou guerra. A França e a Inglaterra olham para isso e falam, pô, peraí, Canal de Suez é por onde nós mandamos vários produtos nossos. Ganhamos muita grana com esse canal aqui. E aí vamos ter que pagar imposto para o Egito para transportar nossos produtos, sendo que anteriormente a gente não pagava nada? Não. Israel, tamo junto, tá? Vamos cair para a guerra. Só que aí o Egito olha para todo esse cenário, lembra que é 1956, tá? Após a Segunda Guerra Mundial, cenário de Guerra Fria.
O Egito olha para isso e fala, cara, eu não consigo bater de frente com França, Inglaterra e Israel. Mas com a União Soviética eu consigo. União Soviética, me ajuda aqui no negocinho. É claro que a União Soviética vai olhar para o Egito, que tinha nacionalizado o canal de Suez, e falar assim, pô, peraí, se eu apoiar o Egito, eu consigo ter uma aproximação muito grande com esse Estado que domina o canal de Suez, por onde eu posso fazer muita grana. Egito, tamo junto, hein? Vamos cair para cima desses três, tá fechado. Só que olha só, a União Soviética não era um país comum, tá? Uma união de repúblicas, 22 e tal. E a União Soviética, basicamente, durante a Segunda Guerra Mundial, vai lidar com o fronte oriental dos nazistas sozinha. Recebe armamento da Inglaterra, até do próprio Estados Unidos, tá? Só que ainda assim, o exército nazista era o mais forte de toda a Europa naquele momento. E a União Soviética lida com o fronte oriental dos nazistas e vence. Não só vence, como vai avançando sobre as forças armadas nazistas naquela porção do leste europeu, próximo da própria União Soviética, e por onde ela vai passando, ela tirava o líder nazista e colocava um soviético no lugar. Entende? Então a União Soviética sozinha, praticamente, faz o que o Ocidente inteiro não tinha conseguido fazer. Então, quando o Egito aciona a carta especial à União Soviética, França, Inglaterra e Israel tremem na base. Pô, como aí? Que isso? Pô, o Egito chamou a União Soviética. Aí o negócio ficou mais embaixo. Nós três não conseguimos. Pô, mas peraí. França, Inglaterra e Israel não conseguiam bater de frente com a União Soviética e Egito? Cara, olha só. Ninguém vai pagar pra ver. Porque, de novo, a União Soviética conseguiu vencer o exército mais bem equipado da Europa e fazer o que o Ocidente inteiro não conseguia fazer até aquele momento. Sozinha, praticamente. Você acha que esses países vão querer pagar para ver? Não vão, não. Mas não vão mesmo. O que eles fizeram? Você acionou a carta especial à União Soviética, a gente vai acionar a carta especial aos Estados Unidos. Israel chama os Estados Unidos e fala assim, pô, cara, então, tio Sam, chamaram a União Soviética lá, o Egito nacionalizou o canal de Suez. Cara, e aí? Ajuda a gente. Os Estados Unidos olham para essa configuração que começava a aparecer e pensa o seguinte, espera aí, União Soviética me detesta, assim como eu detesto ela, tá junta do Egito, do outro lado eu tenho França, Inglaterra e Israel. Se eu entro nesse conflito, eu vou bater de frente com a União Soviética, frontalmente, com trocação. Eu vou começar a Terceira Guerra Mundial. Há pouquíssimo tempo atrás a gente acabou a Segunda. Tá maluco? Não vou me envolver nesse BO não. O canal de Suez é importante? Mas eu não vou começar a Terceira Guerra Mundial por causa disso. Valeu, gente. Fé, mas não vai ser hoje que eu vou poder ajudar vocês. Qual é o resultado disso? O Egito sai vencedor. Olha que doideira. O Egito, junto da União Soviética, consegue vencer a Guerra do Suez, que era basicamente contra a Inglaterra, a França e Israel, porque acionou a Carta União Soviética. E aí, nacionaliza o canal de Suez, fala é meu e ninguém pega. Tranquilo, gente? Rapidinho fazer um corte que eu vou acender a luz aqui do meu quarto, tá? Tá ficando escuro. Voltei. Olha só. E aí, bom, Guerra do Suez foi, né? Bacana. E aí, o próximo conflito é a Guerra dos 6 Dias. Por quê? Cara, vai ser a maior alteração de fronteiras ali do Oriente Médio, essa região de Palestina, Israel. O que acontece? Israel vira para o mundo e fala: a minha inteligência, o meu serviço de inteligência, teve acesso a informações privilegiadas de que uma série de países árabes, porque não é só a Palestina que é árabe, tá? O próprio Egito tem árabe pra caramba, beleza? A Síria
tá? É governada por uma ramificação dos árabes, que os árabes vão se dividir em sunitas e xiitas, tá bem? A Arábia Saudita é outro país. Então, assim, não é só a Palestina que é um território árabe, não, beleza? Então, Israel vira e fala, pô, mundo, o negócio é o seguinte, minha inteligência recebeu uma informação privilegiada de quem, quando, pra quê? Ninguém sabe, tá? De que os países árabes, alguns vão me atacar. Então, antes de me atacarem, eu vou atacar. Tanto que a gente fala que a Guerra dos 6 Dias ela vai se desenrolar a partir de um ataque preventivo. É Israel dizendo, olha só, antes que me ataquem, eu vou dar o primeiro tiro. Entendeu? E, cara, ela vai passar como um rolo compressor sobre os países árabes. Por isso que nós dizemos que foi a maior alteração de fronteiras daquela localidade ali do Oriente Médio desde muito tempo. Olha só, Israel vai conquistar as colinas de Golã na Síria, que não é qualquer lugar, é onde nós temos as nascentes do rio Jordão, que é um dos rios mais importantes de todo o Oriente Médio. Vai conquistar a Cisjordânia, por onde passa o rio Jordão. Israel não só conquistou as nascentes do rio Jordão, como todo o percurso do rio Jordão, praticamente. Vai conquistar a faixa de Gaza, que lembra que era dos palestinos, que a própria ONU tinha dado para eles. Então, vai conquistar a península do Sinai, por onde passa o canal de Suez. Acabamos de conversar sobre a Guerra do Suez. Lembra que o Egito, junto da União Soviética, sai como vencedor? Então, durante a Guerra dos 6 Dias, Israel tá com aquele rancinho ainda. Sabe? Caraca, não perdi. Mas perdi de um jeito meio que por WO, sabe? Estados Unidos não entrou, não ia entrar numa guerra com a União Soviética, deixamos isso pra lá. Só que ainda ficou aquele rancinho, tipo assim, caraca, não conquistei o canal de Suez, as tropas aqui do lado. Na Guerra dos 6 Dias, Israel volta e resolve essa situação. E aí ela conquista o canal de Suez. Acabou por aí? Não, é claro que não. Israel vai conquistar Jerusalém. E por que isso é um BO? Porque Jerusalém é uma cidade sagrada para as 3 principais religiões do planeta Terra, pô. Simplesmente. É sagrada para os cristãos, é sagrada para os judeus e é sagrada para os árabes. Tem ideia de como que isso foi um soco na boca do estômago dos árabes? Como assim a nossa cidade sagrada foi conquistada por Israel? Atualmente, Jerusalém tem uma estrutura política autônoma, não autônoma, né? Mas ela é tida como um território internacional, onde as 3 religiões podem frequentar, tá? Entre aspas, livremente. Só que é claro que os árabes são vistos, são tratados de uma forma diferente ali dentro do que os judeus, tá? Para entrar ali tem todo um procedimento, muitas vezes para ver se os árabes estão levando armas ou se não estão, detector de metal, enfim, é toda uma burocracia, tá? Mas em tese, Jerusalém é um território em que as 3 religiões podem frequentar, justamente por ser uma localidade sagrada para as 3, beleza? Show. Então, a Guerra dos 6 Dias foi um dos conflitos mais importantes, cara, porque foi quando teve alguma das mudanças territoriais que não se via nessa localidade há muito tempo. Tá? Foi a maior mudança de fronteiras de muito, muito tempo assim naquela localidade. Tá? Próximo conflito que é interessante conversar, Guerra do Yom Kippur. Yom Kippur, galera, é um feriado judeu, conhecido como Dia do Perdão. É um dia em que ninguém que é judeu vai trabalhar. A ideia, e nem sair muito de casa não, tá? A ideia é ficar em casa, refletindo, pensando sobre uma série de elementos da cultura deles, da religião deles, tá? O que os árabes fazem? De novo, eu falei de 2 conflitos, basicamente, até agora, tá? 3, né? Só que, assim, muitos outros aconteceram nesse meio do caminho, tá? Eu tô pontuando os mais importantes. Os árabes, nesse momento, eles estão de saco cheio
Eles estão falando assim, caramba, Israel chegou, o território de Israel foi criado, pegaram parte das nossas terras, todos os conflitos em que nós árabes nos envolvemos, mesmo que tenhamos tido uma vitória temporária, Israel vem e toma da gente, pô. Estamos de saco cheio. Tem esse feriado aí, esse tal de Yom Kippur. Então, nós estamos ligados que os judeus ficam em casa. Beleza, é nesse dia que nós vamos atacar. Que aí ninguém está esperando um ataque nosso e a gente conquista tudo que é nosso de volta. Entendeu? Basicamente é isso. Vou te falar. De início, os árabes começam ganhando, tá? Só que Israel, vocês têm que ter em mente o seguinte. Israel recebe apoio da Europa Ocidental e dos Estados Unidos da América. Israel é apoiado por todo o Ocidente, ou seja, o exército de Israel é muito bem preparado. Tem tecnologia pra caramba, tá? Então, os judeus começam perdendo, só que eles respondem e vencem. Então a guerra do Yom Kippur, ela é vencida pelos judeus. E vou te falar, com isso, eles conseguem avançar sobre mais territórios dos árabes. Porque se os árabes perderam, os judeus falaram, vocês perderam, agora é meu. Então ampliam ainda mais a extensão de Israel. E por que a guerra do Yom Kippur é tão importante? Por dois elementos principais. Foi a primeira vez em que os Estados Unidos da América vieram a público e disseram que apoiam os judeus. Almir, porque antes ninguém sabia? Não, é claro, todo mundo sabia que geopoliticamente os Estados Unidos eram pró-Israel, tá? Só que a primeira vez que eles verbalizaram isso foi aqui, ó, foi na guerra do Yom Kippur, tá? E é muito interessante pensar essa proximidade entre judeus e Estados Unidos. Porque muitos podem dizer o seguinte, pô, mas caraca, os Estados Unidos foram entender judeu como branco outro dia e mesmo assim tem muita gente dentro dos Estados Unidos que não considera judeu como branco não, hein? Sabe? Tem muita gente nos Estados Unidos que tem um preconceito com o judeu muito grande, um racismo muito latente. Então por que os Estados Unidos ajudam Israel? Lembra que eu falei que lá em 70 depois de Cristo, o Império Romano vai expulsar os judeus da Palestina e eles vão vagar por aí? Então, muitas das pessoas que vão migrar para as 13 colônias que viriam a ser os Estados Unidos eram judeus ou familiares de judeus. Entende? Para além disso, judeus e cristãos, né, no caso dos Estados Unidos, protestantes, enfim, tem muitos elementos em comum, culturalmente falando, e até religiosamente, tem alguns símbolos, signos que se encontram. Então, para os Estados Unidos, sem falar que algumas das famílias mais ricas dos Estados Unidos, de banqueiros, grandes empresários, são judeus também, tá? Então, o que os Estados Unidos pensou? Peraí, tem um território lá no Oriente Médio que é riquíssimo em petróleo. O Oriente Médio tem petróleo pra caramba. Em que o povo desse território é judeu, tem uma série de elementos em comum com o meu povo. Além disso, parte da minha burguesia, da minha elite econômica é judia. Cara, um parceiro em potencial perfeito. Perfeito. Desde o primeiro dia em que Israel surge, ela era um parceiro estratégico pra caramba para os Estados Unidos no Oriente Médio. Beleza? Então, se a gente for pensar, presta atenção, por que a lógica do apoio estadunidense a Israel, cara, é tudo isso que eu falei. Elementos culturais e religiosos em comum, tá? O fato de judeus terem contribuído na própria construção do que viria a ser os Estados Unidos.
Porque lembra que eu falei que eles tinham migrado para a Europa? Ué, as 13 colônias não eram da Inglaterra? Então, muitos colonos que migraram da Inglaterra para as 13 colônias eram judeus, pô. Entende? Então, essa parceria estadunidense-israelense, ela passa pelo critério cultural, pelo critério econômico, tá? E, obviamente, que ter no Oriente Médio um país que compartilha com você uma série de elementos é fundamental, porque, de novo, no Oriente Médio você vai ter petróleo pra caramba. E petróleo é fundamental para o modo de vida que nós temos, tá? Segundo elemento fundamental dentro da guerra do Yom Kippur, presta atenção, primeiro choque do petróleo. Por quê? Até a guerra do Yom Kippur, você vai ter o cartel das 7 irmãs monopolizando a exploração de petróleo no Oriente Médio. Presta atenção. 7 irmãs eram as 7 principais empresas estadunidenses, tá, que exploravam petróleo no Oriente Médio. Quando esse conflito acontece, os Estados Unidos e concomitantemente o Ocidente inteiro declara apoio a Israel, os árabes falam assim, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Nós perdemos mais um conflito para Israel. O Ocidente, que explora o nosso petróleo nos nossos países, disse que apoia Israel. Acabou isso. A partir desse momento é criada a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que são os países árabes dizendo assim, olha só, 7 irmãs, mete o pé, quem vai controlar a exploração de petróleo somos nós agora. E o que a OPEP vai fazer? Vai aumentar significativamente o preço do barril de petróleo, para justamente quebrar as economias ocidentais, ou pelo menos mandar um recado, tipo assim, olha só, isso aqui não é bagunça não, hein? Vocês não vão chegar, fazer o que vocês quiserem, apoiar quem vocês quiserem, a gente vai ficar quietinho, batendo palma, não. O negócio é mais embaixo, tá? E aí não é à toa que atualmente os Estados Unidos são dos principais parceiros, para não dizer o principal parceiro, da Arábia Saudita, que é um dos membros da OPEP. Eu vou além. É um dos principais produtores de petróleo do Oriente Médio, membro da OPEP. Entenderam? Presta atenção. Então, o primeiro choque do petróleo é uma reação dos países árabes, dizendo, olha só, a gente está em guerra com os judeus, né? Nossos parentes árabes, que mesmo que fossem sunitas, xiitas, para o Ocidente é tudo a mesma coisa e os árabes sabem disso. Então eles olham para o apoio ocidental a Israel e falam assim, olha só, nossos primos, mesmo que tenhamos conflitos com eles, estão sofrendo com a invasão de Israel, com os conflitos envolvendo Israel, o Ocidente está batendo palma e explorando o nosso petróleo. Negativo. Vocês vão sair daqui, vocês vão diminuir a influência de vocês sentindo no bolso. Eles retiram as 7 irmãs, tá? Pelo menos diminuem muito a influência das 7 irmãs na exploração de petróleo no Oriente Médio, constroem a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, sobem o preço do barril de petróleo no mercado internacional, criam uma crise econômica muito grande, que é o primeiro choque do petróleo, na intenção de mandar um recado para o Ocidente. Olha só, né, isso aqui não é bagunça não. Vocês vão diminuir essa influência de vocês aqui dentro, seja por bem ou seja por mal. E agora está sendo por mal, com o aumento do preço do petróleo. E é uma reação ao apoio do Ocidente a Israel. Tranquilidade? Então a guerra do Yom Kippur, eu sei que eu fiquei um tempinho nela, só que assim, é muito importante para entender uma série de elementos que nós temos até hoje no Oriente Médio. Tá? E aí vem o Acordo de Camp David, que é um outro episódio. Como assim?
Lembra que o Egito está bolado com Israel há um tempão? Os Estados Unidos vão intermediar esse contato entre Israel e Egito. E aí o nome desse acordo de paz é Acordo de Camp David, que é nos Estados Unidos, inclusive. Tá? O que foi feito? O Egito vira para Israel e fala assim: Israel, eu te dou a paz, eu paro de te encher o saco se você me der de volta a península do Sinai. E aí Israel vira e fala: olha só, chato pra caramba, tá? Você e sua galera ficam me enchendo o saco aqui. Tá, você quer a península do Sinai? Toma esse troço aí, mexe o saco mais não, tá? E aí é feita a paz entre Egito e Israel. Qual que é o BO dessa situação toda? É que o então presidente do Egito, que era o Anwar Sadat, ele é assassinado. Você fala assim: caraca, Almir, por que o maluco foi morto? Pelo seguinte, lembra que eu falei que o Egito é um país de árabes, com muitos árabes ali dentro? Então, os árabes vieram falando assim: peraí, claro que árabes radicalizados, né? Não é todo mundo. Peraí, vocês estão fazendo acordo com judeu? Judeu que tá humilhando a gente há décadas. Você tá maluco? Bum, mataram um cara. Entende? Só que no lugar do Anwar Sadat entra o Hosni Mubarak. Muito difícil pagar com isso, hein? Hosni Mubarak era parceiro dos Estados Unidos. E até hoje o Egito tem uma proximidade muito grande com os Estados Unidos. É nesse momento que isso começa a se desenrolar. Tá? Então, o líder do Egito é retirado e entra no lugar, curiosamente, né, um novo líder, que é o Mubarak, que é pró-Ocidente, pró-Estados Unidos. E aí, desde então, o Egito e Israel nunca tiveram mais conflitos tão complexos como acontecia desse período do Acordo do Camp David para trás. Tá? Outro momento importante de se conversar com vocês, e eu prometo que é o último, tá? São as intifadas. Almir, o que são essas intifadas que vão acontecer em 1987? Basicamente, são revoltas palestinas, tá? São os palestinos falando assim: cara, a gente não aguenta mais Israel, o Ocidente aqui, enchendo o saco, pegando nosso território. Vamos fazer várias revoltas para responder, cara. Vamos responder. E aí, nesse momento, é muito comum os alunos falarem assim: caraca, nós estamos em 1987. Os árabes até aqui só perderam, só tomaram na cabeça. Os caras não cansam, não. E aí, de novo, gente, todos esses conflitos que eu estou falando para vocês vão gerar um ódio profundo nos dois lados. Então os conflitos que vão ocorrer, eles são por questões territoriais, são por questões de acesso a petróleo. Em último momento ali tem alguma coisa de religião, mas religião é o que menos importa nesse cenário, tá? Importa, mas território, petróleo e água importam muito mais para todo mundo do que religião, beleza? Então gera um ódio, sem falar que gera uma sensação de humilhação constante por parte dos árabes, sabe? Que os caras simplesmente não deixam barato. Eles não vão olhar e falar: cara, sabe uma coisa? Perdemos, faz aqui. Não. Irmão, perdemos? Legal. Legal não, né? Na próxima, a gente responde. Uma hora a gente vai vencer esses filhos da mãe, entende? Então a lógica é essa. E aí tem um grupo que se chama Hamas, 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 tá? É um grupo que nutre um ódio por Israel gigantesco. Tanto que Hamas nunca teve a pretensão de sentar, conversar com Israel, chegar no acordo de paz. Não. O Hamas quer a destruição total do Estado de Israel. Presta atenção.
Para o Hamas, o problema é a existência de Israel. Eles pensam assim, tudo começou quando esses caras chegaram aqui, os caras não tiveram nenhuma compreensão com a gente, né? Saíram invadir nossos territórios, então assim, não tem conversa não. O período de conversa para o Hamas foi no passado, agora é guerra. Para eles, ou destrói Israel ou nada, entende? Então o Hamas ele é tido até como um grupo terrorista pelo próprio Ocidente, tá? Não é à toa, é parceiro de Israel, o Ocidente, lembra? Então, para o Ocidente, para Israel, o Hamas é um grupo terrorista, tá? Porque ele quer a destruição completa de ponta a ponta de Israel. Beleza? Fica com isso na cabeça. Em 1993, dentro ainda do cenário das intifadas, vai ser feito o Acordo de Oslo, que era um acordo que tinha a intenção de organizar a paz entre os árabes e os judeus, beleza? E aí dentro disso vai ter a OLP. OLP é a Organização para a Libertação da Palestina. É uma organização até bem morna, sabe? Eles não querem a destruição de Israel. Eles querem sentar com Israel e resolver essa situação de modo que menos pessoas morram e que os árabes consigam ter algum tipo de estabilidade política e algum território para chamar de seu. A galera do OLP meio que tá assim, tá, já entendemos que a gente não vai vencer Israel. Então vamos conseguir o menos pior? Vamos conseguir um acordo que seja? Tanto que a OLP já tinha, inclusive, mais ou menos organizado que viria a ser um partido, né, que iria tocar a política do Estado palestino para frente, que era a ANP, que seria, em tese, o Partido do Estado Palestino, né, o Estado dos Árabes aí naquela localidade da Palestina. E aí a OLP vira para Israel e fala assim, Israel, eu te dou a paz, a gente acaba com essa situação agora. A gente acaba nesse momento, em 1993, com todos esses conflitos envolvendo árabes e judeus. Só que, para vocês terem paz, eu quero que vocês me deem de volta a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Israel vai assinar o tratado, tá? Israel chega a assinar o Acordo de Oslo. Só que Israel fica meio que assim, cara, eu vou dar a faixa de Gaza para esse pessoal e a Cisjordânia. Eles vão se reorganizar, vão conseguir mais força a partir dessa estabilidade, com menos conflitos diários, e vão vir para cima de mim. Cara, o que vai acontecer? Lembra do Hamas que eu te expliquei agora há pouco? Então, presta atenção. O Hamas vai ocupar a faixa de Gaza. Israel olha para isso e fala, aí, tá vendo? Tá vendo? Eu falei que não dava para acreditar nesses árabes. Falei, pô. Faixa de Gaza cheia de gente do Hamas. O que Israel vai fazer? OLP, lembra do Acordo de Oslo? Rasguei. Cisjordânia tinha te dado, não te dei? Então, é minha de volta. E aí a gente vai entrar em alguns cenários bem complicados. Por quê? Israel vai envolver a faixa de Gaza por terra, por mar e por ar. Israel vai falar o seguinte, Hamas, vocês estão na faixa de Gaza, não estão? Bagulho é teu, maneiro. Só que vocês não vão nem entrar e nem sair. Quem vai dizer o que entra e sai da faixa de Gaza, seja remédio, seja alimento, seja roupa, seja gente, sou eu, Israel. Enquanto vocês estiverem aí, em Gaza, e não transferirem essa área integralmente para mim, tudo que entrar para vocês, sou eu que vou deixar. Eu digo se entra e se sai. Isso é fundamental, tá? Não é à toa que faixa de Gaza é um dos lugares que vira e mexe, tem gente morrendo. Na verdade, vira e mexe não, né? Todo santo dia alguém morre em Gaza, tá bom? A verdade é essa. Não é à toa que é um dos lugares com mais conflitos no mundo, tá? E a Cisjordânia, Almir? Então,
a Cisjordânia vai ficar basicamente com Fatah. F-A-T-H. Fatah, que era um grupo também, que é, né, ainda existe, de árabes, que era muito próximo da OLP. E era uma galera moderada. É um pessoal que não quer destruição de Israel. Querem sentar, conversar, chegar num ponto, né, em comum para todo mundo, felicidade, é isso. Os dois povos, enfim. Só que Israel olha para o Fatah e fala assim, olha só, Fatah, a Cisjordânia é minha de volta, tá? Vocês podem até continuar morando aí, porque eu tô ligado que vocês não querem me destruir. Vocês podem continuar morando aí, tá tranquilo. Só que, e aí isso é algo que eu vou falar agora, que é condenado pela própria ONU. Lembra que a ONU é quem cria o Estado de Israel? Então, a própria ONU vai condenar essa postura. Que postura é essa? Israel, ao longo das décadas, vem financiando com que muitas pessoas migrem para a Cisjordânia. Então Israel está financiando a criação de colônias judaicas dentro da Cisjordânia. Mas Cisjordânia é um território ocupado majoritariamente por árabes. Entende? Já são mais de 40 mil colonos judeus dentro da Cisjordânia. Muito mais do que 40 mil. Eu estou sendo muito bonzinho aqui. Para cima de 100 mil, diga-se de passagem. Tá? Então, assim, e aí a gente entra em um problema gigante nesse momento. Porque a Cisjordânia, lembra que eu falei que Israel pegou de volta para ela? Então, o exército israelense está na Cisjordânia. Os árabes, que são maioria na Cisjordânia, moram nas periferias, na maior parte da Cisjordânia. Claro que tem árabe ali que tem grana, tá? Mas a maior parte dos árabes vive nas periferias da Cisjordânia. São utilizados como mão de obra barata pelos judeus, diga-se de passagem. E aí você tem um cenário em que os judeus entram na Cisjordânia em terras de árabes e falam, isso aqui é meu. E o árabe vira e fala, quem disse que isso é seu? Aí o cara mostra um papel de Israel que de fato coloca que aquela terra era dele. E o árabe fala, irmão, eu não disse que queria, essa terra há séculos é da minha família, aqui você não entra. Aí o judeu vira e fala, pô, mas eu quero entrar. Exército de Israel, me ajuda aqui, por favor. Conflito, entende? Isso quando os judeus já não vão para cima com uma arma atravessada e falam, isso aqui é meu, você e sua família vão sair sim, porque eu tenho uma K-47 e eu estou dizendo que vocês vão sair, entende? Então, esse cenário dos colonos judaicos, da formação de colônias de judeus na Cisjordânia, é um dos maiores problemas que a humanidade vive nesse momento. Porque você tem uma série de vídeos, relatos, sabe? E, de novo, é tudo documentado, não é como se fosse um segredo. A própria ONU já falou que não concorda com isso, sabe? Que mostram judeus avançando sobre os direitos dos árabes, desenvolvendo todo tipo de abuso contra os árabes e pegando a terra dos caras. E aí, de novo, por que eu disse que é um conflito que dificilmente vai ser resolvido no curto, médio prazo? Por conta disso. E aí você realmente acha. E, de novo, quem estava na Cisjordânia eram os moderados que faziam parte do Fatah. Claro que tem gente que não fazia parte do Fatah, mas que ainda assim só queria viver em paz, sabe? E aí, como que você não quer que essas pessoas que eram moderadas passem a nutrir um ódio contra os judeus gigantesco, sendo que tem colono batendo na porta de árabe dizendo que aquela casa é dele, que se ele não sair, o cara vai tomar um tiro? Como é que funciona? E que se ele não sair, ele pode até chamar o exército de Israel para fazer esse processo. Aí não quer que os árabes tenham ódio dos judeus? Entende o cenário? E aí dentro de Israel, os árabes são tratados como terroristas. E para quem não entendeu, os árabes fazem parte de Israel, tá? Porque Cisjordânia não é Israel? A maior parte da população de Cisjordânia não é de árabe? Então os árabes compõem a periferia de Israel. São a mão de obra barata de Israel. Entende? Então, gente, acho que eu consegui falar bem
né, dos principais conflitos envolvendo ali árabes e judeus, tá? Esse vídeo é extremamente importante, tá? A gente já falou sobre isso em sala, só que eu consigo tratar a fundo. E no próximo vídeo nós vamos fazer a revisão, tá bem? Então até lá!